Pessoal, hoje prova do Enem 2019, tá? Então a nossa prova hoje, Enem 2019, prova principal, prova de física, tá? Pelo nosso material que vai estar aí na descrição do vídeo, né? O material conforme a ordem que a gente vai executar a prova. Primeira questão, diz assim: agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura, a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude, realizada por um veículo aéreo não tripulado, que ele chama de VANT. Um aviãozinho que não é tripulado e vai ir tirando fotos. Na fase de aquisição é importante determinar o nível de superposição entre as fotos, porque vai ter que encaixar as fotos. Então, por segurança, a gente vai fazer não uma foto do lado da outra, e sim sobreposta, uma sobre a outra. Tá? A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um VANT e como são formadas a superposição frontais. Então, a gente tem um aviãozinho aqui, que é o VANT, né? A nossa primeira questão, né? E esse aviãozinho vai tirar fotos desta maneira aqui, ó. 90 graus, ó, 90 graus. Então aqui vai sair uma foto aqui, ó. Aqui vai ser a foto que ele vai tirar, certo? E mais adiante, quando o avião tiver, vai ter uma superposição de fotos aqui, ó. Vai tirar outra foto aqui e assim vai, ó. Outra foto mais adiante, ó. Então seria algo desse tipo, tá? Aqui ele dá que o ângulo é de 90 graus, aparece na foto, né? E aqui alguns instantes que o avião está passando, certo? O avião está passando aqui, nós temos a imagem do avião tirando as fotos. Tá? Ele me dá que é 45 graus pela foto, olha lá, dá que aqui é 45 graus, me dá que a altura do VANT até esse nível aqui é um H maiúsculo, tá? Depois a gente vai ler o enunciado para tirar mais informações, tá? E me dá que essa superposição aqui, que ele chamou de ΔS, corresponde a 20%. 20% de superposição. Agora vem a questão. O operador do VANT recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma superposição frontal de 20% em um terreno plano. O terreno é plano e as fotos vão ficar superpostas a 20%, tá? Para realizar a aquisição das imagens, seleciona uma altitude H fixa de voo de 1000 metros. Então esse H aqui que aparece na figura, eu já vou trocar de cor o pincel aqui, é 1000 metros. 1000 metros, certo? E a velocidade, a uma velocidade constante de 50 metros por segundo. A velocidade do VANT aqui, ó, do aviãozinho, é de 50 metros por segundo. A abertura da câmara do VANT é de 90 graus. Ó, 90 graus, e daqui 90 graus é dado a tangente de 45 graus, que é igual a 1. Pessoal, vai depender da matemática do aluno para usar isso ou não, tá? Agora a gente já vai ver. Daí fala de onde é que é o texto, né? Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas? Então ele quer saber de quanto tempo ele tem duas imagens consecutivas. Tirou uma foto, quanto tempo ele vai ter a segunda foto, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente sabe a velocidade do avião, certo? O que acontece? Eu quero saber o tempo. Eu posso aplicar aqui a fórmula mais simples, já que a velocidade do avião é constante. Deus vê tudo. A velocidade eu já sei que é de 50 e eu quero saber o tempo que vai levar para tirar a segunda foto. Então eu tenho que saber qual a distância que o avião andou. Pessoal, observe que a distância que o avião andou é esta aqui, ó. Esta é a distância que eu tenho que descobrir, certo? Então a minha pergunta está aqui, quanto vale essa distância? A gente vai cair numa trigonometria aqui. Simples, mas é uma trigonometria que a gente vai cair nesse momento. Observe o seguinte, eu tenho aqui um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, olha só, tem um ângulo de 90 graus e aqui é 45. Pessoal, se aqui é 45, aqui também é 45. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é 180 graus.
Se eu tenho 90 lá em cima, eu tenho que ter 45 aqui embaixo. Vou dar uma arrumadinha aqui que não ficou bem 45 graus. Subir um pouquinho mais aqui, agora sim. 45 graus nos dois ângulos. Pessoal, eu sei que a altura dele aqui, ó, é 1000 metros. 1000 metros. Pessoal, se aqui é 45 graus, aqui é 90, aqui é 45. Olha só que barbada, certo? Se é 45, aqui é 1000, eu já sei que essa distância aqui é 1000. 1000 metros e aqui 1000 metros também. Precisei da tangente 45? Não, tá? Mas por que eles deram essa tangente 45? Para o aluno dividir esse triângulo no meio, ó, para ele dividir o triângulo no meio, vou fazer aqui, ó, tá? E achar essa distância x, já que a altura, a altitude aqui é de 1000 metros, ó, 1000 metros e aqui 45 graus. Daí eu vou aplicar aqui a tangente de 45 é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente 45 foi dada a 1. Não precisa nada disso, eu já descobri o que eu preciso aqui. O cateto oposto 1000 e o cateto adjacente x. Ó. Esse x vai ser 1000 metros, tá? Não precisa fazer pela matemática que a gente conhece, certo? Se eu tenho dois ângulos de 45, se eu tenho um ângulo de 45 graus no triângulo retângulo, um cateto é igual ao outro. Como esse cateto e a altura é 1000, aqui também é 1000. Então eu já sei que daqui até aqui, ó, daqui até aqui eu tenho 2000. Daí a pergunta é o seguinte, 2000 vai ser a distância que o avião vai andar? Não, porque tem a superposição das fotos. Se fosse tirado fotos desta maneira assim, ó, bem certinho aqui, ó, bem certinho, sem sobreposição, o avião lá em cima andaria uma distância d, que seria os 2000 metros. Mas isso não ocorre, porque eu tenho uma superposição de 20%. 20% de 2000 também o aluno faz de cabeça, tá? Mas eu vou fazer aqui, ó, 2000, a superposição aqui é 20%. Como é que eu vou fazer esse cálculo aqui, ó? 20%, 20 dividido por 100, de 2000. 2000. Eu vou cortar dois zeros com os dois zeros aqui, 20 vezes 20 vai dar 400 metros. Pessoal, a superposição é 400 metros, que corresponde aos 20% da superposição. Se eu tenho 2000 aqui e 400 aqui, observe que essa distância, ó, esta reta aqui é paralela a essa. Então essa distância é a mesma aqui dentro, ó, é a mesma d aqui. Quanto é que vale essa distância d mais 400 para dar os 2000? 1.600 metros. Então o avião lá em cima ele anda 1.600 metros entre uma foto e outra. Com a velocidade de 50 metros por segundo, aí eu vou ter o tempo entre as duas fotos consecutivas e está pronto o exercício. Então eu vou ter que a distância é 1.600 metros, 1.600 metros, com a velocidade de 50, o tempo aqui eu vou cortar o zero com zero, o meu tempo vai ser 160 dividido por 5. Pessoal, dividir o número por 5, a gente dobra o número, né? No caso 160, o dobro seria 320 e põe uma vírgula. Ou seja, vai dar 32 segundos. 32 segundos, a alternativa correta vai ser a letra B de Brasil, tá? Resposta B de Brasil. Vê se tem alguma dúvida, tá? Porque o nosso projeto é justamente isso, a gente fazer o que vem da cabeça na hora. Tá? Não é uma coisa que é estudada antes para fazer pelo jeito mais rápido, tá? Inclusive eu estou comentando aqui, ó, sobre a tangente 45, que o aluno poderia usar conforme a matemática dele. Tá? Nós não usaríamos, né? O cara ia olhar o triângulo de 45 graus e ia ver que os catetos são iguais. Ele deu um cateto, que é a altitude. Eu já sei a metade da distância aqui da foto, que seria 1000. Com mais 1000 daria os 2000. Mas tem que tirar a superposição, que é 20%, me dá os 1.600, que é justamente a distância que o avião anda lá em cima. Tá? Alguma dúvida aí? Esther, Paloma, Bruna, podem falar, tá? Se não, pode tirar um print. Eu acho que a 2 cabe ali naquele cantinho. Não vão tirar print, vamos aproveitar o quadro aqui. Fazer de 2 em 2. Pessoal, essa questão número 2 aqui é bem aleatória, né? Bem aleatória. Olha só, a gente tem um globo aqui, já vou fazer o desenho. A gente tem um globo terrestre aqui. Tá? O eixo do globo aqui, o sentido de rotação da Terra é dado, ó, sentido de rotação da Terra é nesse sentido aqui. Aqui a gente tem aqui
tá? O nosso planeta, né? A linha do Equador aqui, algo desse tipo aqui. E vem marcado no mapa o Rio de Janeiro, que eu vou chamar de RJ, certo? Bom, no litoral do Brasil nós temos o Oceano Atlântico e na parte de trás, lá pelo Chile, a gente tem o Oceano Pacífico. Eu já vou botar essas informações aqui que eu vou precisar no exercício. Então nós temos aqui, ó, na madrugada de 11 de março de 1978, parte de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima do Rio de Janeiro. Então imagina aqui, ó, parte do foguete, ele entra na atmosfera bem em cima do Rio de Janeiro. Pessoal, se a Terra estivesse parada e entrasse bem na direção do Rio de Janeiro, reto assim, ó, como está o meu braço em relação ao quadro, cairia exatamente em cima do Rio de Janeiro. Isso não vai ocorrer por quê? Porque a Terra vai girar, né? A Terra vai girar. Então vamos ver o que diz aqui, ó, tá? No Rio de Janeiro. E caíram no Oceano Atlântico. Olha só, parte do foguete entrou em cima do Rio de Janeiro e caiu aqui, ó. Vou botar um X aqui em vermelho, ó. Caiu no Oceano Atlântico, certo? Bom, vamos ver o que vai acontecer nessa situação, ó. Tá? Ele está afirmando que caiu no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo, os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera. Brilharam intensamente enquanto cortava o céu. Pessoal, quando entra alguma coisa na atmosfera devido ao atrito, tá? Tem a questão de prender fogo, tá? Então é o que ele está comentando aqui, devido ao grande atrito. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teria uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano, certo? De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra, do ponto de reentrada, era o quê? A velocidade angular. Pessoal, quando se fala em velocidade angular, é o ômega. Olha só, velocidade angular. Pessoal, a velocidade angular é o ômega. E isto representa o quê? O giro. Isso é uma linguagem nossa, da nossa aula aqui no Delta, né? A velocidade angular representa o giro. Então o foguete vai entrar e vai girar. Como a Terra gira nesse sentido, se o foguete entrasse perpendicular à Terra, em cima do Rio de Janeiro, e a Terra fosse girar para lá, de repente esse foguete podia cair no Chile ou no Oceano Pacífico. Mas isso não aconteceu. Por que isso não aconteceu? Porque a Terra girando, o foguete, quando entra em cima do Rio de Janeiro, ele gira no mesmo sentido. Só que se a velocidade angular do foguete e da Terra fosse igual, ele entrou em cima do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro girou e se ele girasse igual, ia cair da mesma forma em cima do Rio de Janeiro. Então o que acontece? Quando ele entrou, o Rio de Janeiro girou, só que ele girou mais ainda, porque ele caiu mais adiante, caiu no Oceano Atlântico. É uma questão bem difícil para mim explicar, tá? Espero que você esteja entendendo. Então entrou aqui, ó, na direção do Rio de Janeiro girou, só que ele girou também. Só que no girar ele girou mais rápido, ou seja, a velocidade angular do foguete foi maior do que o da Terra e no mesmo sentido, certo? Se fosse sentido contrário, ia cair no Pacífico, tá? Não tem essa possibilidade. Então vamos ver aqui, ó, de acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra, no ponto de reentrada, é igual à da Terra no mesmo sentido? Não, daí ele cairia em cima do Rio de Janeiro. É superior à da Terra no mesmo sentido? Ok, resposta B de Brasil. Ó. O foguete, olhando de cima aqui, ó, só para ficar bem claro, tá? Eu tenho a Terra olhando de cima aqui, ó, olhando de cima. Aqui é o Rio de Janeiro, ó. Rio de Janeiro. O foguete entrou, o Rio de Janeiro girou e veio para cá. Andou isso aqui. O foguete, quando entra na atmosfera, ó, entrou na atmosfera, vou botar um X aqui, ele anda mais, ó, porque daí ele cai aonde? Vamos fazer assim, ó. O foguete vai entrar assim, ó. Então, o que acontece? Ele cai na frente do Rio de Janeiro, ó. Ele cai no Oceano Atlântico. Então, a resposta é B, de Brasil, com toda certeza. Agora sim, se tiver alguma dúvida, pode comentar. Tá aí a questão 1 e a questão número 2, tá? A respeito das questões, uma questão aqui tranquila, Deus vê tudo, mas a interpretação, uma matemática, uma trigonometria bem simples,
Tá? E aqui mais a questão da visualização espacial, né? O aluno tem que ter e saber o que é uma velocidade angular, né? Basicamente é isso, né? Na questão número 2. Questão número 3. Pessoal, numa feira de ciência, um estudante utilizará o disco de Maxwell, que é um ioiô. Tá? Todo mundo sabe que é ioiô, redondinho, tem uma cordinha, o cara puxa, ele vem e volta. Para determinar o princípio da conservação de energia. Olha, ele já fala no exercício que a gente vai ter conservação de energia. Conservação de energia. Tá? Vai ser um sistema conservativo. Tá? A apresentação consistirá em 2 etapas. Tá? A primeira etapa, a explicação de que à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Então, o ioiô, esse aí, conforme ele desce, está perdendo altura, ou seja, ele está transformando a energia potencial gravitacional em velocidade. Só que como o ioiô, além dele descer, ele tem a velocidade de translação, ele também rotaciona, ele tem velocidade de rotação. Então, como ele tem 2 tipos de velocidade, ele tem 2 tipos de energia cinética, de translação e de rotação. Etapa 2. O cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo sistema conservativo, está falando de novo, sistema conservativo. Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade de 10. Olha, me deu a aceleração da gravidade. A gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade linear do centro de massa do disco é desprezível em comparação à velocidade angular. Então, a velocidade do centro de massa, que seria de translação, é muito pequena em relação à velocidade de rotação. Não é? Em seguida, ele mede a altura do topo do disco em relação ao chão, no ponto mais baixo de sua trajetória, né? Obtendo 1/3 da altura da haste do brinquedo. Daí tem um desenho, certo? Tem um desenho aqui, ó. Aqui é a haste, tem uma base lá embaixo, certo? Tem uma base lá embaixo, vamos tentar fazer esse desenho mais ou menos para a gente poder entender. Olha lá, tem uma base lá embaixo, certo? O disco tem 2 cordinhas aqui, tá? E um eixo, e o disco está aqui na parte mais baixa, o desenho me mostra. O eixo está nesta posição, certo? Diz que ele marca do chão até a parte de cima do disco, eu vou marcar esse ponto aqui como a parte de cima, é 1/3 da altura, mas o desenho me dá o restante, ó. Me dá esta altura aqui, que é 2/3 da altura. Como o texto me fala, só para confundir, ó, se obtém 1/3 da altura da haste do brinquedo, tá? Ó, ele mede a altura do topo do disco em relação ao chão. Do topo em relação ao chão é 1/3. Então, do topo até a parte de cima é 2/3 da altura para complementar. Tá? Eu acho que não deveria ser assim, né? Já era para botar, ó, ele mede da parte de cima até lá em cima, porque é conforme o desenho. Então, deu uma complicadinha aqui, mas sem problema. As especificações do tamanho do brinquedo está com o comprimento C, largura L e altura A, assim como a massa do seu disco de metal foram encontrados pelo estudante no recorte do manual, com base, conteúdo, base de metal, haste metálica, barra superior e disco do metal. Ó, ele diz aqui, ó, esta base aqui tem o C, o L e o A, que são 300 milímetros por 100 milímetros, botei metros aqui, milímetros, por 410 milímetros. A massa do disco, pessoal, vou botar aqui, ó, a massa do disco é de 30 gramas. O resultado do cálculo da etapa 2 em joules, pessoal, ele quer da etapa 2. A etapa 2, eu vou voltar aqui no enunciado, na etapa 2, o cálculo da energia cinética de rotação do disco na parte mais baixa. Então a pergunta ele quer saber qual é a energia cinética de rotação no ponto mais baixo, tá? No ponto mais baixo. Ainda tem a informação aqui da altura total aqui, ó. Aqui eu tenho a altura
total do brinquedo, A é a altura. Então, a altura é 410 milímetros, tá? Bom, o que acontece aqui? Eu tenho a altura, certo? Eu tenho a altura do brinquedo aqui. Quanto é que vale a altura? A altura vale 410 milímetros. Pessoal, isso é importante. Toda a prova do Enem cobra isso, tu saber os prefixos. O mili é 10 na menos 3. Então, vou ter 410 vezes 10 na menos 3 metros, que é o mili, vezes 10 na menos 3 metros. Bom, eu vou começar a calcular. Ele diz que tem conservação da energia. Conservação da energia. Eu vou chamar de ponto A o ponto mais alto. O ponto A o ponto mais alto. E o ponto B aqui, o ponto mais alto do disco, que é onde ele para de descer. E eu vou colocar meu referencial aqui. Aqui é a grande jogada. Ah, mas eu quero botar no chão. Tem problema? Não. Mas daí tu vai ter que calcular a energia potencial gravitacional devido a 1/3 da altura. O cálculo vai ser maior. Então é preferível tu imaginar a parte de cima do disco, ó, quando ele está aqui em cima, a parte de cima do disco, quando ele está aqui em cima, certo? Descendo do ponto A até o ponto B. Daí quando ele está lá em cima, ele tem uma energia potencial equivalente a 2/3 da altura. Então é justamente isso, eu vou dizer que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Porque a energia mecânica é igual em todos os pontos, não preciso fazer lá no chão. Todos os pontos a energia mecânica é igual, porque o sistema é conservativo. Isso vai me favorecer. Lá no ponto A, em relação a esse ponto que eu tracei aqui, qual é a energia que ele tem? M, só tem potencial, ele está parado, aqui a velocidade é 0, ele não está girando, tá? Não tem rotação, não tem translação, então só tem energia potencial. Energia potencial é o que? É mg. Qual é a altura que ele está? Ah, é o 410 vezes 10 na menos 3? Não é toda a altura. A altura que ele está aqui em relação ao meu referencial é 2/3 da altura. Então eu vou botar aqui, ó, 2/3 da altura. Quando ele chega no ponto B, o que acontece? O disco para. A velocidade é 0, então eu não tenho velocidade de translação, não tenho energia cinética de translação, certo? Mas ele fica girando. Então aqui ele tem o que? Energia cinética de rotação, que é justamente o que ele quer saber no ponto B, que é no ponto que o disco está mais abaixo. Então a massa é quanto? 30 gramas. Pessoal, tem que passar isso para quilos, ó. 30 vezes 10 na menos 3 quilos. Ah, não entendi. Pessoal, se tu souber que o prefixo quilo é 10 na 3, com 10 na menos 3 desaparece. Continua as 30 gramas. É a maneira mais rápida de converter. Mas a maior parte dos alunos gosta de fazer uma regrinha de 3. Olha só, 1 quilo é 1000 gramas. 1000 gramas, certo? 30 gramas é x. 1000 vezes x, 1000 é 10 na 3, ó. 10 na 3, eu vou botar 10 na 3. 10 na 3, x é igual a 30 vezes 1, 30. X é igual a 30 dividido por 10 na 3. X é igual a 30 vezes 10 na menos 3 quilos. Olha só, converti 30 vezes 10 na menos 3 quilos. Então eu vou botar aqui, a massa é 30 vezes 10 na menos 3. A gravidade é 10. 2/3 da altura, a minha altura é 410 vezes 10 na menos 3, isto vai me dar a minha energia cinética de rotação. Tranquilos? Bom, vamos ver o que acontece aqui. Dá para simplificar? 30 dividido por 3 dá, 30 por 3 vai dar 10. 10 na, vou juntar aqui, ó, 10 na menos 3 com 10 na 1 com 10 na menos 3, dá 10 menos 6 mais 1 na menos 5. Esse 3 eu já simplifiquei aqui, ó, que deu os 10 aqui. Aqui 410 vezes 2 vai dar 820. Tudo isso multiplicando. Isso é uma energia cinética de rotação, ó, o cálculo é o mais chato. Aqui eu vou ter 10 na 5. 10 na menos 5. 10 aqui com 10 aqui, desse 0 é 10 na 2. Com 10 na menos 5 vai dar 82 vezes 10 na menos 3. Isso é a minha energia cinética de rotação.
Para quem não entendeu, os 820 eu peguei 82 e aqui é 10. 10 com 10, 10 na 2. 10 na 2 com 10 na menos 5, 10 na menos 3. Então deu 82 vezes 10 na menos 3. A minha energia cinética de rotação é 82 dividido por 10 na 3. 82 dividido por 1000 daria 0,082 joules. Eu vou procurar a resposta agora, tá? Ou tá assim, ó, tá? Aqui divide por 10, aqui por 100, por 1000, 0,082. Ou simplesmente, se tiver na notação científica, as respostas geralmente estão na notação científica. O que isso significa? Vem numa potência de 10 e o número da frente está entre 0 e 10. Então, para o número estar entre 0 e 10, seria 8,2. A vírgula vai correr duas vírgulas para a direita diminui. Então, a resposta está numa dessas maneiras aqui. Então, vamos pegar aqui e vamos dar uma olhada. Pessoal, então nós temos aqui como resposta 8,2 vezes 10 na menos 2, resposta B de Brasil. Tá? Então, tem aí resolvido aí a questão de número 3. Questão número 4 diz assim, ó, em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacete. Tá? Então, na obra se usa capacete por uma eventual queda de alguma coisa na cabeça. Por exemplo, a queda de um tijolo de massa de 2,5 kg. Então, vamos pegar um tijolo aqui, ó. Pessoal, um tijolo aqui, ele tem uma massa aqui de 2,5 quilos, certo? De uma altura de 5 metros. Então, imagina um tijolo cair de uma altura de 5 metros, tá? Quase 2 pisos. Se tem 3 metros por cada piso, né? E atingir alguém, né? Ele está falando em capacete, vamos desenhar um capacete aqui, ó. Seria o capacete da obra aqui, ó. 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra o capacete pode durar 0,5 segundos. Então o tijolo vai cair aqui em cima do capacete aqui e o tempo de contato seria 0,5 segundos, o tempo do impacto, resultando numa força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Então a força do impacto é maior que a força do tijolo, certo? Supondo que a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito da resistência do ar seja desprezível, a força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso quantos tijolos? Então a gente vai achar o valor da força. Bom, o que acontece? O tijolo cai e tem um impulso. Quando a gente bate num carro, não é? Acontece a força, toda vez que tem força vai ter impulso, certo? Então esse impulso corresponde à variação da quantidade de movimento. Quanto mais quantidade de movimento, mais impulso vai ter, porque o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Impulso é força vezes tempo, ó. Força vezes tempo. O tempo ele deu 0,5 segundos. E a variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Pessoal, se o tijolo caiu, né, ninguém jogou, caiu, a velocidade inicial dele é 0. A quantidade de movimento inicial é igual a 0. E quando ele chega na cabeça aqui do cara, chega com uma determinada velocidade final. Com a massa do tijolo, que é 2,5, ele chega com uma quantidade de movimento final que é massa vezes velocidade. Bom, a força é o que eu quero achar. O tempo de contato ele me dá de 0,5 segundos. A massa do tijolo é 2,5 kg. 2,5 vezes a velocidade. Eu preciso saber que velocidade que esse tijolo chega no capacete. Tu pode fazer de duas maneiras. Tu pode fazer pela conservação da energia mecânica, botando ponto A aqui e ponto B, botando que a energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B, ou fazer por queda livre. Eu opto por fazer por queda livre, certo? O que acontece aqui? Na queda, eu tenho o tempo que leva para cair? Não. Então eu vou usar a equação de Torricelli. Eu não tenho tempo. É uma queda livre, eu não tenho tempo. Vou ter que a velocidade final ao quadrado é inicial ao quadrado
mais 2 vezes g vezes a altura. Para mim é mais rápido isso. A velocidade inicial é 0. A velocidade que ele chega no capacete, que afinal é 2 vezes a gravidade de 10, vezes a altura que ele cai, que é de 5 metros. Aqui a prova do Enem começou a modificar em 2019, né? A gente observa cálculos bem mais simples. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. 5 vezes 10, 50, vezes 2, 100. V ao quadrado é igual a 100, a velocidade é raiz de 100, a velocidade é 10 metros por segundo. Então vamos botar um 10 aqui e a gente vai achar a nossa força aqui, vamos ver quantas vezes é maior do que o peso do tijolo. O que acontece aqui? 2,5 vezes 10 dá 25. Esse 0,5 passa dividindo, isso vai me dar a força. 25 dividido por 0,5, dividir um número por meio é a mesma coisa que dobrar ele. A força seria de 50 newtons, certo? Mas a pergunta não é o valor da força. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos? Isso é a força, 50. Agora o tijolo tem... Qual o peso do tijolo? O peso é massa vezes gravidade. Se a massa é 2,5 e a gravidade é 10, o peso é de 25 newtons. Então ele quer saber a relação da força pelo peso. A força é de 50 e o peso é de 25. Isto vai dar 2 vezes. Então a resposta seria a letra A, certo? A letra A. Tem problema físico nesse problema aqui, né? Quando se fala algumas coisas aqui, força impulsiva. Força impulsiva, né, é considerada quando a força é muito maior em relação ao peso do corpo, certo? Aqui a força que a gente achou, ela não é muito maior do que o peso do corpo. O peso do corpo é 25 newtons e a força impulsiva, teoricamente, que a gente achou é o dobro do valor. Não seria uma força impulsiva. Ah, mas onde é que está o erro fisicamente? O erro foi nos valores que eles inventaram, tá? Esse tempo de 0,5 segundos, tá? Esse tempo de 0,5 segundos aqui é um tempo muito grande, tá? Teria que ser um tempo do tijolo batendo no capacete, 0,005 segundos, alguma coisa desse tipo, tá? Então o exercício é muito polêmico, né? Fisicamente não é uma situação real, né? Mas eu acho que a intenção foi aplicar os conceitos do ensino médio, né? A gente achou a força ali do impacto, né? No caso aqui, a força resultante, né? A força do impacto teria que ser 75, menos os 25 daria a resultante de 50, que foi do choque ali. Mas a gente vai desprezar isso aí para a gente ter a resolução da questão. A questão não foi anulada, tá? Mas os valores não são atuais. Tem um professor da URGS que fez um estudo com esse tempo de 0,5 segundos no capacete, o capacete afundaria 2 metros de altura. Tá? Se fosse um operário de 2 metros, ficaria uma panqueca no chão. Tá? Então os dados não são reais, mas a intenção de quem fez a questão era fazer esse cálculo, está resolvida aí a questão de número 4. Tá? O aluno não ia entrar em todo esse mérito de discussão, então a resposta é justamente a letra A. Pessoal, a questão número 5 é uma questão bem clássica de física, tá? Questão bem clássica aqui, eu já vou desenhar ela antes aqui, ó. Tá? Tem um equilibrista aqui, a gente já vai ler o texto para mostrar para vocês. E isso aqui está preso em 2 árvores, tá? Que eu vou simplesmente representar assim, ó. E aqui a gente tem o cara que está fazendo o equilibrismo, né? Nós temos essa situação. Ó, Skyline, não sei se é assim que se pronuncia, é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as 2 extremidades da fita estão fixadas de formas que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa de 80 quilos, olha só, ele tem uma massa do atleta aqui de 80 quilos, né, está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente formando um ângulo de 10 graus com a horizontal. Pessoal, cuidado, ó. Ela forma um ângulo de 10 graus com a horizontal. Poderia botar aqui, ó.
Deixa eu ver se é dos dois lados, provavelmente. Sim, sim. Então nós temos aqui, ó, forma um ângulo de 10 graus com a horizontal. Quando o cara está bem no meio, os ângulos vão ser iguais, porque diz ali, ó, exatamente no meio da fita, esse deslocamento vertical forma um ângulo de 10 graus com a horizontal. Como o esquema da figura. Depois diz assim, ó, sabe-se que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Geralmente a gravidade é dado 10 para te fazer o cálculo rápido do peso, né? Ele me dá aqui o cosseno de 10 graus, que tem a calculadora, cosseno de 10 graus, 0,98, e o seno de 10 graus é 0,17. Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença do atleta? Pessoal, ele está bem no meio, certo? Bem no meio, os ângulos são iguais, então essas forças são iguais. Ó, a fita aqui tem uma força que eu vou chamar de tração, para cá também tem uma força de tração. O ângulo com a horizontal, olha só, eu botei 10 graus aqui, ó, o ângulo da fita com a horizontal, mas aqui também é fita com a horizontal, é 10 graus. Eu posso trazer esse 10 graus para cá. Lá na matemática a gente usa a regra do Z, né? Isso aqui estaria retinho, ó. Teria um Z aqui, os alternos internos são iguais. Eu já posso botar 10 graus aqui e 10 graus aqui. E o peso do indivíduo, eu vou calcular aqui em vermelho, ó. Aqui eu tenho o peso do indivíduo. Quanto é que é o peso? Peso é igual a massa vezes gravidade. O atleta tem 80 quilos, vezes a gravidade de 10 dá 800 newtons. Então o peso é igual a 800 newtons. Eu tenho aqui a força-peso de 800 newtons. Bom, o que eu vou fazer aqui? Ó? É uma questão de estática. Eu vou traçar o eixo X e Y bem no ponto do encontro das forças, que seria aqui, ó. Aqui eu teria o eixo X e aqui eu teria o eixo Y. Pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a decomposição da tração. A gente faz em X e Y. Em X e Y. Como elas são iguais, essas em X vão se anular. Então, na realidade, só vai me interessar aqui a componente no eixo Y. Quanto é que vale essa componente de cada uma delas? Pessoal, é a tração vezes o seno de 10. Por que seno? Porque o ângulo não toca. A regrinha que a gente usa aqui do delta, onde toca, coça. Então, quando o ângulo tocar, vai ser cosseno. Nesse caso, o ângulo de 10 não toca aqui. Então, aqui seria 10 T seno de 10 graus. Aqui é a mesma coisa, o ângulo está tocando com X. No eixo Y não toca. Então, é T seno de 10 graus. Observe que eu já fiz aqui a decomposição das forças. Essas duas forças para cima que tem que anular o peso do cara, para ele não descer, ele está em equilíbrio. Então eu tenho que ter seno de 10 graus mais T seno de 10 graus. Olha só, a soma dessas duas forças para cima tem que ser igual ao peso para baixo. Vou botar aqui 800 newtons. T seno de 10 mais T seno de 10 é 2T seno de 10 é igual a 800. T vai ser igual a 800, dividido esse 2 seno de 10, eu passo dividindo, ó, seno de 10 graus. 800 por 2 dá 400. 400 dividido, o seno de 10 é dado do exercício. Pessoal, o seno de 10 graus é 0,17. 0,17. Vai, e agora? Pessoal, agora caímos numa conta, tem que fazer. Certo? O melhor é tirar a vírgula, né? Eu vou multiplicar por 100 em cima e embaixo, porque se eu multiplicar por 100, a vírgula corre 2 vírgulas, vira 17. Então, o cálculo que eu vou fazer aqui, ó, 400 dividido por 0,17. Para mim não trabalhar com vírgula, eu vou fazer o quê? Multiplicar por 100 aqui, ó. E botar 2 zeros aqui, que eu multiplico por 100 os dois números, certo? O que vai acontecer aqui? Vou botar 2 aqui, ó. Porque 40, quantas vezes cabe 17? 2 vezes. 2 vezes 17 vai dar 14, vai 1, 2 vezes 1, 2, com 1, 3. 34. Tá certo? Agora tá. 34 vai dar 6. Baixa o 0. 60 para 17 vai dar 3 vezes. 3 vezes 7, 21. Vai 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 5.
sobram 9. Tá? Sobrou 9, baixa o próximo zero, 90. 90 vai me dar aqui umas 5, 6 vezes. Eu vou botar aqui 5. 5 vezes 7, 35, vai 3. 5 com 3 dá 8. 85 vai sobrar 5. Vou baixar, já baixei esse zero, já baixei esse. O último zero aqui, 50. 50, 51 deu 3, vai dar 3 mais ou menos. Então vai dar aproximadamente 2.353. Então a minha tração na notação científica, que é ficar um número entre 1 e 10 na frente da potência de 10, a vírgula está lá no final quando não tem. 1, 2, 3, fica 2,4 vezes 10 na 3 newtons. Por que eu não botei 2,3? Poderia ser 2,35, mas como é 5, já pode arredondar o número para frente aqui para um número maior, que é 2,4. Então nós temos aqui 2,4 vezes 10 na 3, resposta D de Dinamarca. Resposta D de Dinamarca. Então aqui está a questão número 5. Vamos para a questão número 6, também foi uma questão polêmica, tá? Por falta de informações mais precisas. Mas vamos tentar captar o que o cara que fez a questão queria do aluno, tá? Questão número 6 é o seguinte. 2 amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida, a bicicleta A. Então, a gente tem a bicicleta A e o pneu de corrida é um pneu mais fino, né? Então vamos botar aqui, ó. Aqui seria o aro, né? O pneu mais fino aqui seria o de corrida. E o B e a outra de passeio. A gente sabe que as bicicletas de passeio, ela tem um pneu mais largo, né? Seria algo assim, a questão dos pneus. O pneu de ambas as bicicletas tem as mesmas características, isso que ficou no ar. Mas daí ele vem explicando. Exceto a largura do pneu A é menor do que a largura do pneu B. Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, que esta parte aqui do pneu A é menor do que esta parte aqui do pneu B. Então o que toca no chão vai ser menor. Vamos dizer que a área do pneu A é menor do que a área do pneu B. Tá? Por quê? Porque o pneu de bicicleta de corrida ele é mais fino. Então a parte que toca no chão vai ter uma área daquele pneu ali. Tá? Seria algo desse tipo assim, ó, a área. Vamos botar aqui como se fosse a parte que está tocando no chão. Ó. Vai ser isso aqui e o outro pneu vai ser isso aqui. Ó. Então a área vai ser maior de B do que a de A. Tá? Ao calibrar os pneus da bicicleta A e B, respectivamente, com pressões de calibragem PA e PB, os amigos observam que o pneu da bicicleta A deforma sobre os mesmos esforços, muito menos do que o pneu da bicicleta B. Então diz que é os mesmos esforços, tá? Mesmos esforços. Isso eu vou fazer que a força que está fazendo o gás lá, no caso o ar, né, no pneu A vai ser igual à força no pneu B, certo? E pode-se considerar que as massas de ar comprimido no pneu da bicicleta A, MA, e da bicicleta B, MB, são diretamente proporcionais aos seus volumes. E me dá outra informação do exercício, que a massa é diretamente proporcional ao volume. Ou seja, o pneu que tiver maior volume de ar vai ter a maior massa também, certo? Comparando as pressões e a massa de ar, que é comparar as pressões e a massa de ar. Bom, primeiro vamos na pressão. Pressão é força sobre área. Pessoal, se fala que é os mesmos esforços, vão considerar que a força que o ar está fazendo no pneu é a mesma. Então isso aqui é constante. Então eu tenho que pressão e área são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Então exercício de proporção, mais de matemática do que física propriamente. Se a área do pneu A é menor que a área do pneu B, significa que a pressão no pneu A é maior do que a pressão no pneu B. Então, sabendo das pressões, a gente sabe que a pressão de A é maior que a de B. A gente já elimina a alternativa A e a alternativa D, certo? E agora ele pergunta sobre as massas. Ele dá essa informação que a massa é diretamente proporcional ao volume. Pessoal, onde é que cabe mais volume de ar? No pneu de corrida, de bicicleta de corrida, ou um pneu de bicicleta de passeio, certo?
Observe que o A é um pneu de bicicleta de corrida. Ele é bem fininho, ele cabe pouco ar, certo? E aqui é uma bicicleta de passeio, uma mountain bike, por exemplo, né? Uma bicicleta de passeio, que diz no enunciado. Então, eu vou ter aqui que o volume de A é menor do que o volume de B. Cabe mais ar no pneu maior. Então, significa, se o volume de A é menor do que o volume de B e a massa é proporcional ao volume, a massa de A é menor do que a massa de B. Qual é a contestação desse exercício? A gente deveria saber a densidade dos pneus, tá? Não fala em temperatura, não fala em nada. Então, a gente tem que se apoiar no enunciado. O enunciado diz que a massa é proporcional ao volume, certo? Um pneu de passeio cabe mais ar do que num pneu de bicicleta de corrida, que é mais fininho. Então, teria essa possibilidade aqui, me daria a resposta de letra B de Brasil. Tá? Questão número 6, resposta B de Brasil. Temos aí a questão número 5 e 6, deixar vocês tirar um print. Bom, a questão número 7 diz assim, ó, em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju. Então, vou botar aqui, ó, castanha de caju, ela queimou, vou botar assim, queimou uma massa de 2,5 gramas de castanha de caju para aquecer 350 gramas de água. Então, ela queimou o caju, vai ter um calor e ela vai aquecer a água. Daí diz aquecer água. Está aqui água. Então, ela quer aquecer uma água com massa de 350 gramas em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional, daí é dada uma tabela nutricional, a seguir, e à medida que a temperatura da água, após a queima total do combustível, ela conclui que 50% da energia disponível foi aproveitada. Então, quando tu queimar o caju, vai te fornecer uma quantidade de calor, mas tu não consegue aproveitar toda ela. Tu aproveita 50%. Isso se chama de rendimento. Ela queima o caju e o calor que ela tira tem um rendimento, vou botar assim, ó, rendimento de 50%. Pessoal, o rendimento de 50% é um cálculo rápido, a gente aproveita a metade, tá? Mas poderia ser um aproveitamento de 30%, tu ia fazer uma regra de 3. Bom, 2,5 gramas de caju dá tantas quilocalorias, tá? Que é 100%, tantas quilocalorias é 100%. 30% é X, mas nesse caso 50% é a metade, então é um exercício mais simplificado. O calor específico da água é de 1 caloria por grau Celsius. E a sua temperatura inicial é de 20 graus Celsius. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida no final do experimento? Então tu pegou a água a 20 graus Celsius, como se fosse da torneira, tu queimou o caju e tocou calor na água. Ela aumentou a temperatura. A pergunta é qual é a temperatura final, certo? Qual é a temperatura final? Bom, a gente sabe aqui que a formulazinha é o Q-macete. Por que é o Q-macete? Porque eu tenho variação de temperatura. Vamos ver o que a gente tem. Qual é a quantidade de calor? Não foi dado, porque a quantidade de calor é da queima do caju. Eu vou ter que descobrir isso. A massa de caju que eu tenho, não é a massa. Isso aqui é para aquecer a água. Vou botar aqui, ó, aquecer água. Eu vou aquecer quanto de água? Eu vou aquecer 350 gramas de água, com calor específico de 1 caloria por grau Celsius. Aí o aluno acaba decorando, tá? Sempre é o mesmo valor. E a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, que é 20 graus Celsius. Tá? Ou tu põe o ΔT aqui e depois faz ΔT igual final menos inicial. Até prefiro. Tá? Eu vou botar um ΔT aqui, eu vou achar a variação de temperatura, que não é a resposta. Eu quero a temperatura final. Por exemplo, a variação de temperatura deu 10 graus. Se é 20, a final vai ser 30. A gente vai fazer esse cálculo no final. Mas quanto foi essa quantidade de calor? Tá? Foi dada uma tabela nutricional que diz assim, ó, quantidade por porção de 10 gramas, que corresponde a 2 castanhas, o valor energético, olha só, vou botar aqui, ó, tabela
ó, da tabela, me diz que 10 gramas de castanha de caju, tá? De castanha de caju na tabela me dá um valor energético de 70 quilocalorias. Pessoal, o prefixo quilo novamente na prova. Olha só, o quilo tem que saber que é 10 na 3. Então essas 10 gramas, ó, 10 gramas da tabela de castanha de caju me dá 70 mil calorias, porque o quilo é 10 na 3, que é 1000. 70 vezes 10 na 3, 70 mil calorias, certo? Eu quero saber 2,5, ó. Ela queimou, não foi 10 gramas. Se fosse 10 gramas, eu teria todo esse calor aqui. Ela queimou 2,5 gramas. Isto vai me dar uma quantidade de calor que vai sair da queima da castanha de caju, certo? Vou fazer 10 vezes Q é igual a 2,5 vezes 70. 2,5 vezes 70 mil, certo? Eu vou cortar aqui. 7 mil vezes 2,5. 7 mil vezes 2,5. 5 vezes 0 é 2 vezes 3 zeros. E aqui é 14, ó. 0, 0, 0, 5, 7. Aqui. Deu 17.500. 17.500. Fechou, Paloma? 17.500. Tá? 50%. 17.500 é a quantidade de calor que eu tenho. Pessoal, a quantidade de calor que eu tenho para fazer a queima, da queima do caju. Só que eu aproveito a metade, porque o rendimento é de 50%. Eu vou cortar esse zero com esse zero e esse 35 passa multiplicando 2 aqui. Então, o meu ΔT, 175 e um zero dividido 35 vezes 2 dá 70. Já vou cortar aqui, ó, já simplificou bastante. Então a minha variação de temperatura vai ser esse 175 dividido por 7. Dá 2 vezes dá 14, sobra 3. 35 vai dar 5, vai dar 0, dá 25 graus Celsius. Pessoal, a resposta é 25 graus Celsius? Não, e tem nas alternativas. Isso é a variação de temperatura. A pergunta não é a variação de temperatura. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida no final do experimento? Então eu vou calcular qual foi a temperatura final. ΔT é a temperatura final menos a inicial. 25 foi o que variou. A final quero saber e a inicial é 20. Passa esse 20 somando para o outro lado, T igual a 25 mais 20, a temperatura é 45 graus. É lógico isso? Lógico, olha, variou 25, começou com 20, ele tinha água a 20, variou 25 e foi para 45. Então a resposta é 45, letra C, 8. Pessoal, questão número 8. O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o meio externo, tá? Então, olha só, o objetivo de recipientes térmicos, caixas térmicas, tá? É minimizar a troca de calor com o ambiente externo, ou seja, se tu botar um refrigerante gelado, ele não aquecer, tu botar algo quente lá dentro, não esfriar, é amenizar. A gente sabe que não é 100%, né? Por isso que fala em amenizar. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica, K, e à área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interno do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. Ele está te dando a fórmula do fluxo de calor, certo? A gente sabe que o fluxo de calor é o K, que ele fala aqui na constante de condutividade térmica, né? Área ΔT, isso aqui é a variação de temperatura, sobre a espessura da caixa. Isso é a fórmula lá do fluxo de calor, tá? A fim de avaliar a quantidade de dois recipientes, o recipiente A, ele vai comparar dois recipientes, tá? O recipiente A, ele tem um recipiente desse formato aqui, de 40 centímetros por 40 centímetros por 40 centímetros,
E o recipiente B, num formato diferente aqui, ó, que ele tem aqui, ó, recipiente B, ele tem aqui 40 por 60 por 40, ó. Tem uma das dimensões 60, só muda isso, ó, em relação às outras. As faces têm a mesma espessura, então vou botar aqui, a espessura é a mesma, vou botar assim, constante. Ó, a espessura é constante. Vamos ver o que ele dá aqui, ó. A mesma espessura, o estudante compara suas condutividades térmicas, Ka e Kb. Tá? Então aqui vai ter uma constante Ka e aqui vai ter uma constante Kb. Ele quer comparar essas constantes aqui. Tá? Para isso, suspende dentro da caixa do recipiente blocos idênticos de gelo a 0 graus. Então dentro da caixa ele botou lá um bloco de 0 a 0 graus de gelo dentro de cada uma das caixas, suspenso, não está tocando, para não ter condução, não ter perda de calor por condução, alguma coisa desse tipo, que está a 0 graus, de modo que sua superfície estejam em contato apenas com o ar, não está com a caixa, tá? Após o intervalo de tempo, ele abre os recipientes, enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo, e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B é o dobro do que se fundiu no recipiente A. Então, a massa do recipiente B foi o dobro da massa do recipiente A. Pessoal, isso aqui é a massa que derreteu de gelo, tá? É a massa que fundiu, tá? Agora a gente vai ver como que a gente vai fazer essa relação. Ó. Qual é a razão de Ka sobre Kb? Ele quer saber quanto é que vale o Ka sobre o Kb, que é a condutividade térmica entre as duas caixas. Tá? Ele deu expresso aí a fórmula do fluxo de calor, mas o fluxo de calor também é a quantidade de calor dividido pelo tempo, ó, certo? Pelo tempo. E eu vou trabalhar justamente com esta expressão aqui, ó, com essa expressão. Só que ele fala que é constante a espessura, eles têm a mesma espessura. Eu vou tirar fora a espessura, porque é a mesma, certo? Vai ter a mesma variação de temperatura, certo? Por quê? Porque o gelo colocado a 0 graus e termina o exercício a 0 graus. Não varia a temperatura porque está trocando de estado físico. Então tem um calor latente. Então esse ΔT aqui, que é a temperatura, também não vai contar. E o tempo que fica lá dentro também é o mesmo, tanto num recipiente como no outro. Eu coloco o gelo, marco o tempo e vou olhar os dois ao mesmo tempo. O tempo é o mesmo. Então o que me sobrou aqui? Me sobrou o K, me sobrou o A. Esse aqui é o que mole, não é? Que mole. Por quê? Porque tem troca de estado físico. O exercício anterior era o que macete, porque a água trocava de temperatura. Aqui ela está trocando de estado físico, o gelo está derretendo. E daqui também eu vou tirar aqui que o L é igual para os outros. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou ter o Ka sobre M aqui, ó, é igual a uma constante, que o resto tudo é constante. Então eu posso comparar o K do A vezes a área do A sobre a massa do A é igual ao K do B vezes a área do B dividido pela massa do B. Aí vai sair a minha relação. Como eu quero o Ka sobre o Kb, Ka sobre Kb, um exercício bem mais de matemática do que de física, vai ser a área de B vezes a massa de A sobre a área de A vezes a massa de B. Só que a massa de B é o dobro da massa de A. Então eu já vou colocar aqui, ó, K sobre Kb é igual à área de B sobre a área de A. E aqui eu vou ter na parte de cima a massa de A. E embaixo, quanto é que vale a massa de B que vai derreter? O gelo B derrete o dobro. Vai ser 2 vezes a massa de A. Corta a massa de A. Está aqui pronta a minha relação. K sobre Kb vai ser a área do recipiente B dividido por 2 vezes a área do recipiente A. Então eu preciso saber qual é a área de perda de calor do recipiente B e do recipiente A. Vamos ver aqui, ó. Pessoal, o gelo que está dentro dessa caixa, qual é a área que ele perde calor? Ele perde calor pelas laterais, pelo fundo, pela tampa, por todas as direções.
Então, a área do recipiente A, botar aqui, recipiente A. A área total vai ser o que é? É um cubo. Observe que é um cubo. Aí vai entrar a geometria espacial, né? Qual é a área total do cubo? São 6 faces iguais. Vai ser 6 vezes 40 vezes 40. Vou ficar em centímetros mesmo, para não dar conta ruim. Ó. 6 vezes 40 vezes 40. Isso é a área do recipiente A, que eu vou colocar lá embaixo. E a área do recipiente B? A área do recipiente B, pessoal, quanto é que vale? Aqui já é mais complicadinho. Ó. A área do recipiente B. Pessoal, esta face aqui tem lá atrás também, ó. Tem lá atrás. Então é 2 vezes 40 vezes 40. 40 vezes 40. Eu fiz essa aí do fundo. Agora eu vou fazer essa lateral aqui. Quanto é que é? 60 vezes 40. Só que a tampa também é 40 vezes 60. Então vai dar mais 4 vezes, que são 4 faces, ó, essa de cima, essa do lado, a do fundo e lá de trás são iguais. 60 vezes 40. 60 vezes 40. Bom, eu acho que eu vou ter que fazer o cálculo aqui. A área do A, eu queria cortar, né? Mas não vai ser possível. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 6, 36 vai 3, 6, 7, 8, 9, 96. 96, 9.600, a área de A. Centímetros quadrados. Pessoal, olha a dificuldade da questão, na questão matemática aqui. Era uma questão para pular, né? Área de B. 4 vezes 4 dá 16. Vezes 2 dá 32. 0, 0. Mais 6 vezes 4, 12, 24. 24 vezes 4, 24, 48, 96. 96 com 2 zeros. A área de B vai dar 96, vai dar 6 com 2 dá 8, 9 com 3 dá 12. 12.800 centímetros quadrados. Colocando aqui para fechar o problema, estou até com medo, né? Que hoje a gente não está muito para conta. 12.800 dividido por 2 vezes a área de A. 2 vezes 9.600. Vou cortar 2 zeros aqui. O KA sobre o KB ficou apertadinho aqui, mas a gente vai terminar ele aqui. Olha só, 128 dividido por 2 dá para fazer. Dá 64. 64 dividido por 96. Pessoal, 64 por 96 são ambos pares. Isso vai dar 32 sobre 48, tá? 48 é metade de 96, também são pares. Isto vai me dar 16 por 24, são pares, dá 8 sobre 12. Agora já dá para dividir por 4, né? Dá 2 e aqui dá 3, 2 terços. Eu achei 2 terços, seja o que Deus quiser, tá? Um exercício de muito cálculo. Tá? Se tem a resposta 2 terços é 0,6666, que seria 0,67. Resposta B de Brasil, tá? Resposta B de Brasil, porque 2 terços equivale a 0,6666. Tá? Me popa um cálculo que eu sei que esse valor, né? Vamos ver se é B para a gente poder seguir, né? Questão número 8, B de Brasil. Tá? Então, exercício bem complicado, tá? Em termos de cálculo. Tá? Bem fora da curva, vamos dizer assim. Tá aí resolvida a questão número 7 e a questão número 8. Tá? Se alguém não entendeu o que eu fiz, eu acabei cortando as constantes, mas na realidade tu joga tudo para um lado da igualdade. Eu jogaria lá para o lado do L, lá, que daria uma constante no final. E esta parte é variável. Eu comparo a parte variável de um com a parte variável do outro, que é justamente o cálculo que eu desenvolvi. A grande dificuldade aqui foi achar as áreas, né? Aqui foi barbada, porque é um cubo, e aqui é um paralelepípedo, né? Então eu tive que fazer. Deu a coincidência de eu ter 4 faces iguais, que é a tampa, o fundo, a frente e os fundos aqui, ó. Certo? Agora essas laterais são diferentes, por isso que eu tive que fazer o cálculo separado, tá? Questão número 9. Em 1962, um jingle, né? Vinheta musical criado por Heitor Carrillo, né, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão.
ilustrado por um desenho animado. Pessoal, vocês não vão acreditar, eu era pequeno, eu lembro desse desenho. Nele uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, que não deixa o entrar. Tá? Tinha uma musiquinha, né? Ele batia na porta e a pessoa perguntava de dentro de casa assim, quem é? Ele respondia, é o frio. Daí vinha a musiquinha, né? Eu não vou deixar você entrar por causa das casas, tal, lá, a propaganda, tá? Pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável tal comercial televisivo, continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Tá? Vamos ver quais são eles. Para solucionar essas incorreções, tá? Deve-se associar a porta e os cobertores, respectivamente, a que funções? O que seriam portas e o que seriam cobertores? Cobertores. Para poder resolver. Daí ele está dizendo assim, ó, cobertores, respectivamente, as funções. A porta aquecer a casa e os corpos. Pessoal, uma porta aquece um corpo? Não, ela não é uma fonte de calor. Né? Ela pode não deixar o calor entrar ou sair. No caso, está falando em frio. Primeiro erro é que o frio não existe. Ah, não quero deixar o frio entrar no inverno. Não, na realidade, a tua perda de calor para o ambiente que nós chamamos de frio. Quando nós estamos perdendo calor em excesso, nós temos a sensação de frio. Tá? Então, ele quer saber, a porta funciona como um aquecedor e os cobertores também? Não. Evita a entrada do frio? Descartado. O frio não entra. É o calor que sai para te sentir frio. Minimizar as perdas de calor pela casa e pelos corpos? Alternativa C. Por quê? Porque as portas e cobertores são como isolantes. Isolantes. Tá? Então a ideia é isolar. Para quê? Para a gente não perder calor. O calor acontece quando tem diferença de temperatura. Então no inverno na rua a temperatura está muito baixa. Então o calor sai de casa. E para não deixar sair a gente usa isolantes. Então uma boa porta, uma porta de madeira é legal, que ela é um isolante térmico. E se eu vou dormir, eu coloco cobertas, cobertores, para quê? Para o calor do meu corpo não sair e eu não ter a sensação de frio. No verão, ao contrário, o calor que entra dentro de casa. Então, uma questão teórica, resposta à letra C. Bem tranquila essa, né? Questão número 10. Questão número 10. Os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones, tá? A gente sabe que na pupila, na retina, que é onde é formada a imagem, nós temos células de cones e bastonetes, e os cones são responsáveis pelas cores. Já caiu mais de uma vez no Enem. Associe C de cores e C de cones, para não esquecer. Então, os olhos dos humanos normalmente têm 3 tipos de cones, responsável pela percepção das cores. Um tipo de tons, um tipo para tons vermelhos, outro para azuis e outros para verdes. É o famoso RGB, que eu sempre falo para vocês. Olha só, o que seria o RGB? Ó, R, red, de vermelho. Ó, R, né? Botar aqui vermelho, vermelho, certo? G é o green. Ó, green. G é o green, é o verde. E eu teria ainda o azul. O azul. São as 3 cores, blue, RGB, o azul. Pessoal, aqui formam todas as cores. Essas são as cores primárias, azul, verde e vermelho, tá? E eu tenho justamente esse desenho aqui para vocês, certo? Daí diz assim, ó, as diversas cores que enxergamos são resultados da percepção das cores básicas, como indica a figura. Daí tem a figura aqui. Tá? O vermelho e o azul dá o magenta, magenta, certo? O azul e o verde dá o ciano, tá? O verde e o vermelho dá o amarelo. E todas as cores dá o branco, tá? Então é as cores que já estão ali, tá?
A protanopia, olha só, isso é um problema na visão, tá? A protanopia é um tipo de daltonismo, tá? Em que há diminuição ou ausência dos receptores da cor vermelha. Então a gente vai pegar um daltonismo aqui, ó, um daltonismo, que o exercício chama aqui de protanopia, tá? Que o cara não vai enxergar o vermelho. Eu vou botar assim, não vermelho. Não vermelho, tá? Então ele não vai enxergar o vermelho. Considere o teste, considere um teste com 2 voluntários. Uma pessoa com visão normal, então quem não tem daltonismo, enxerga todas as cores, tá? E a outra com caso severo de protanopia. Se é um caso severo, o cara não enxerga nada de vermelho, certo? Nada de vermelho. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura. Então, eu vou ter um cartão branco, eu vou ter um cartão magenta, um ciano, um amarelo, um verde, um vermelho e um azul, certo? Para qual cartão os 2 voluntários identificarão a mesma cor? Pessoal, o cara que não tem um problema de visão, ele vai enxergar todas as cores normais. Eu estou preocupado com esse cara que tem esse daltonismo que não enxerga o vermelho. Pessoal, toda cor que tem vermelho, ele vai enxergar outra cor diferente. Então, o vermelho ele não vai enxergar. O amarelo ele não vai enxergar. Por quê? Porque amarelo é a mistura do vermelho com verde. O amarelo ele vai enxergar puro verde, porque não vai ter o vermelho para ele. O branco ele não vai enxergar, que tem as 3. O magenta ele não vai enxergar. Ele enxerga o ciano sim, porque tem verde e azul. Não tem problema no verde e azul, tem problema no vermelho. Ele enxerga um cartão só verde, enxerga só azul sim. Então quais cartões que ele enxergaria daqui? Com a cor que as outras pessoas enxergam. Ele enxergaria o cartão verde na cor certa, o ciano e o azul. Ah, mas tem as 3 respostas? Não, mas a gente vai procurar. O vermelho enxerga? Não, porque tem vermelho. O magenta ele enxerga? Não, porque tem vermelho no magenta. O amarelo tem vermelho, o branco tem vermelho. Agora só o azul ele enxerga. Então a resposta desse problema é a cor azul. Por quê? Porque ele não enxerga o vermelho. E o azul é uma cor pura. É só o azul, ele vai enxergar bem tranquilo. Então aí a gente tem a questão número 10. Vamos para a questão número 11. Tá? Vamos para a questão número 11, que o tempo está passando. Essa questão aqui, ela... não vamos vencer isso. Vamos lá. A maioria das pessoas fica com a visão embaçada ao abrir os olhos debaixo d'água. Mas há uma exceção, o povo Moken, tá? Então esse povo Moken, pessoal, esse povo Moken, tá? Que habita a costa da Tailândia, né? Eles são uma exceção. Ó. Essa característica se deve principalmente à adaptação do olho e da plasticidade do cérebro. O que significa que você também, com algum treinamento, poderia enxergar relativamente bem debaixo d'água. Então ele está dizendo que quando a pessoa mergulha na água, nós não enxergamos de uma maneira clara. Na realidade, a gente fica com uma hipermetropia, tá? A gente fica com dificuldade de enxergar objetos de perto, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Daí diz assim, ó, estudos mostraram que as pupilas dos olhos de indivíduos Moken, a pupila é aquele orifício que entra a luz, não é? Sofre uma redução significativa debaixo d'água, o que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila. Então a explicação para eles enxergarem melhor do que nós debaixo d'água, que a pupila deles naturalmente reduz e os raios entram mais paralelos em relação ao eixo óptico. Tá? A acuidade, né? A acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição de quê? Então ele está dizendo que essa facilidade de visão deles associada à redução de pupila está associada a quê? Bom, é um exercício que eu considero bem difícil, tá? O nosso olho humano, eu vou fazer o olho aqui normalzinho aqui, ó. Ele tem uma abertura
né, que é a pupila. Eu vou fazer uma pupila grande aqui, porque depois a gente vai reduzir a pupila. Tá? Nosso olho é feito para enxergar no ar, certo? Nosso olho é para se enxergar no ar, onde o índice de refração é igual a 1. E o nosso olho tem um índice de refração muito próximo da água, certo? Muito próximo da água. E quando a luz troca de meio, dependendo da diferença do índice de refração, ela refrata, ela desvia mais. E quando a gente tem o índice de refração muito próximo um do outro, a luz desvia menos. Eu vou mostrar isso para vocês. Então aqui a gente tem o cristalino, tá? O cristalino é o maior responsável, claro que tem a córnea que dá um desvio na luz, de desviar para cair em cima da retina. Então a luz chega nos nossos olhos, olha só, chega nos nossos olhos, tá? Opa, vamos abrir bem aqui, a pupila está bem aberta, então vou fazer os raios bem espaçados aqui, ó. Os raios de luz chegam nos nossos olhos aqui, a pupila bem aberta, fazer uma abertura grande da pupila, e vai ter uma convergência e vai me dar lá a imagem em cima da retina. Isso é a visão normal. Vamos supor que nosso olho tivesse um índice de refração aqui, ó, índice de refração do olho, aproximadamente 1,4 em média. Cada parte do olho tem um índice de refração e são muito próximos da água, que é 1,33. Eu vou botar 1,4 para a gente poder entender. Então, olha só, de 1 para 1,4 tem um desvio bem considerável aqui da luz para fechar, para formar a imagem, certo? Quando nós mergulhamos, olha só o que acontece aqui. Aqui é o normal, o Moken a gente vai analisar depois. Olha só, quando nós mergulhamos aqui, ó, eu vou fazer aqui o nosso olho aqui, ó. Quando nós mergulhamos, com a pupila aberta aqui, ó, que é a nossa aqui, ó, tá? O que vai acontecer? O índice de refração da água é 1,33 e o índice de refração do olho, eu estou botando aproximadamente 1,4 para entendimento da questão. O que vai acontecer aqui, pessoal? Olha só, como é muito próximo os índices de refração, não vai ter esta quebra, não vai ter esse desvio tão grande lá dentro. Então vai desviar menos, ó. E a minha imagem vai ser formada lá atrás, ó, como se fosse o olho de quem tem hipermetropia. Então a minha imagem foi lá para trás. E a imagem não fica nítida, certo? Não fica nítida. Agora, vamos ver o que acontece com o povo Moken. Moken. Pessoal, o povo Moken, ele reduz a pupila, então o olho é o mesmo, né? O olho é do mesmo tamanho do nosso, só que a abertura de luz aqui, ó, ele reduz, ó. Ele reduz, então a luz vai chegar mais juntinha aqui, ó. Vai chegar mais juntinha. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Mas o índice de refração da água continua sendo 1,33, 1,33, que é a água, né? Água, certo? E o olho dele também tem um índice de refração igual ao nosso, 1,4. Então vai desviar pouco, como acontece com nós. Só que, como ele reduziu a pupila, os raios ficaram mais próximos do eixo óptico. O eixo óptico está aqui, ó. O eixo óptico está aqui, certo? Então o que vai acontecer? Ele vai ter aqui, ó, ele vai fechar a imagem lá atrás, ó. Vai fechar a imagem lá atrás. Mas o que aconteceu? Qual é a diferença do olho dele para o nosso? Pessoal, olha o nosso erro da visão aqui, ó. Os raios têm que fechar em cima da retina. E tá uma diferença muito grande. Pelo fato deles fecharem a pupila aqui, o que aconteceu? Reduziu essa distância aqui, ó. Reduziu essa distância. Pessoal, reduzindo essa distância, né? Reduz o que é? O borrão da imagem, que é do olho que tem quem tem hipermetropia. Né? Porque o certo é fechar direitinho. Se fechasse a imagem seria perfeita, nítida. Mas já tem uma imagem bem melhor. E o que aconteceu aqui? Esse desvio que tem no nosso olho aqui, eu vou chamar de alfa, para ele, olha só, o desvio é bem menor. Então o que acontece? Diminuiu com a redução da pupila, diminuiu esse desvio aqui, porque os raios estão mais próximos do eixo óptico. Consequentemente, o erro na visão diminuiu também. Então ficou menos embaçado. Então eles têm condições de enxergar melhor dentro d'água.
Então nós temos aqui as alternativas, né? A pergunta é a seguinte, para a gente não se perder. A melhor visão, vamos traduzir, associada à redução das pupilas, é fisicamente explicada pela diminuição de quê? A primeira poderia confundir o aluno com a intensidade luminosa incidente na retina. Pessoal, quando a gente diminui a pupila, diminui a intensidade luminosa? Não, diminui a quantidade de luz dentro do olho. Mas intensidade é potência por área. A área da nossa pupila vai diminuir, certo? Mas vai diminuir a potência também, mantendo a mesma intensidade. Então, seria a pegadinha, seria a alternativa A, tá? Difração não tem nada a ver, que seria o contorno da luz dentro do olho, tá? A diminuição da intensidade dos feixes luminosos em uma direção por polarização. Não acontece polarização. Polarização acontece lá com óculos polarizados, da luz sair numa direção só, não tem nada a ver com texto. Diminuição dos desvios dos feixes luminosos refratados no interior do olho. Aqui acontece refração, olha, a troca de meio aqui, ó, passa do meio aquoso, passa para o cristalino, e esse desvio aqui, que era alfa, passou para um beta menor. Então, alfa é maior do que beta. Então, houve uma redução no desvio dos feixes luminosos refratados. Resposta à letra D, de Dinamarca. Pessoal, questão número 12 é uma questão bem trabalhosa, tá? Eu vou fazer o desenho aqui, ó. A tensão de 120 volts. Aqui eu tenho uma resistência de 10, o texto já vai dizer o que são tudo isso aqui. E aqui eu tenho várias lâmpadas para ser ligada, né? 1, 2, 3, 4, 5, com resistência de 200. Então aqui, ó. Tudo com resistência de 200 ohm aqui, mas tudo em aberto aqui. 200 ohm, 200 ohm, 200 ohm. E por último eu tenho uma TV lá no fundo. Vamos fazer a figura primeiro aqui. E aqui a gente tem os interruptores que eu posso ligar as lâmpadas. Bom, agora a gente vai para o texto. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10 ohm. Pessoal, o cabo, né, que leva a energia elétrica está mal dimensionado. Quanto maior a resistência, eu vou ficar com mais tensão aqui e vai sobrar menos para os meus equipamentos. Isso se chama queda de tensão. Então eu tenho uma resistência de 10 ohm, os cabos, que é conectada à rede de 120 volts. Ó, eu tenho uma tensão na rede de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência de 200, está aqui as 5 lâmpadas com resistência de 200, estão conectadas ao mesmo circuito de uma TV de resistência de 50 ohm, conforme ilustrado no esquema. A TV funciona apenas com a tensão de 90. Olha só, a tensão na TV aqui está entre 90, pode ser 90 até 130 volts. De 90 a 130 volts. Vamos dar uma arrumadinha aqui para ficar mais bonito. De 90 até 130 volts. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a TV pare de funcionar são quantas? Bom, vamos começar a pensar sobre o exercício. Pessoal, a tensão de 130 eu nunca vou ter na TV. Por quê? Porque a minha rede é de 120. E além de ser 120, eu vou ter uma queda de tensão nos cabos, que são mal dimensionados, que fala no enunciado. Certo? Então aqui vai ter uma queda de tensão e o restante vai ficar para esse circuito em paralelo. Então eu vou pegar a pior situação, que seria ela funcionar com 90 volts. Vai ser possível isso? Não, não sei. Porque eu não posso achar o número de lâmpadas quebradas. Né? Quebradas que eu falo assim, 2,3 lâmpadas. Né? Lâmpada é quantificada, é um valor inteiro. Tá? Ou eu vou botar uma lâmpada, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Então essas são as respostas, certo? Então eu vou considerar se a minha TV funcionasse na pior situação, com 90 volts. Eu sabendo se a TV funciona com 90 volts, todas as lâmpadas que entrarem aqui vão entrar em paralelo com a TV. Então aqui eu vou ter 90 volts. Olha só, aqui eu vou ter 90 volts.
Todas as lâmpadas que entraram, não sei quantas, mas a TV pode ter no mínimo 90 volts. Se aqui tem 90 e aqui tem 120, né? Aqui eu tenho 30 volts. Por quê? 30 volts no cabo mais 90 nos aparelhos, 90 mais 30 dá os 120 volts. Daqui eu já vou achar a corrente que eu vou ter no cabo. Quanto é que vale essa corrente aqui? Ó? Seria a corrente total do meu circuito, IT. Eu vou aplicar o que ri aqui em cima, o que ri. A tensão de 30, a resistência de 10, a minha corrente total vai ser uma corrente de 3 amperes. Quando a minha TV estiver funcionando com 90 volts, a corrente total no meu circuito é 3 amperes. E a corrente na TV? Ó, na TV, eu também vou aplicar o que ri. Eu estou considerando 90 volts, a resistência da TV é 50, aqui vai ser a corrente da TV. Vou cortar aqui, a corrente na TV vai ser igual a 9 dividido por 5. 9 dividido por 5 dá 1,8 ampere. Pessoal, a corrente total, que é 3 amperes, a corrente total, que é 3 amperes, é a corrente na TV mais a corrente para as lâmpadas, que eu não sei quanto é que é. Olha só, a corrente total é 3, a corrente na TV é 1,8. E aqui eu vou ter a corrente das lâmpadas. A corrente das lâmpadas vai ser quanto? Vou calcular aqui, corrente nas lâmpadas. 3 menos 1,8 eu posso ter de corrente de lâmpadas. Ó, corrente de lâmpadas eu posso ter quanto aqui, ó? Corrente de lâmpadas, no máximo eu posso ter 1,2 ampere. No máximo 1,2 ampere, que é para fechar os três. 1,2 nas lâmpadas, mais 1,8 na TV, dá os 3, que é o total do meu circuito. Mas qual é a corrente numa lâmpada? Pessoal, ela vai estar com 90 volts, ó, 90 volts. Vou pegar uma lâmpada só, uma lâmpada, porque daí eu vou fazer uma regra de 3. Uma lâmpada. Uma lâmpada eu tenho o quê? O que ri. Vai ter 90 volts, porque ela vai estar em paralelo, as lâmpadas vão estar em paralelos com a TV, tem a mesma tensão, estou considerando 90 volts. A resistência de 200, aqui vai ser a corrente de uma lâmpada, vou botar 1L, de uma lâmpada. Vou cortar aqui, a corrente de uma lâmpada vai dar 9 dividido por 20. Vale a pena fazer isso? 9 por 2 dá 4,5. 0,45 ampere. Bom, eu posso ter no máximo 1,2 ampere de lâmpadas. E ali tem 0,45, uma lâmpada. Então, uma lâmpada é 0,45 ampere. 1,2 amperes vai dar N lâmpadas. Pessoal, não se esqueçam que eu não posso ter número quebrado de lâmpadas. Ou é uma, ou é duas, ou é três, vai até 5 lâmpadas. Quantas que eu posso ligar? Então eu vou fazer aqui 0,45N é igual a 1,2. N é igual a 1,2 dividido por 0,45. Vou tirar a vírgula. Se eu multiplicar por 100 dá 45. Ó. Se eu multiplicar por 100 dá 120. 120 por 45, ó, 120 dividido por 45, 3 passa, dá 2. 2 vezes dá 90. Sobra 30. Baixa um 0. 300 por 45. Se fosse 5 daria 6. Vou botar aqui 6. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 4, 12, 24, 27. E assim vai. 2,6 alguma coisa. Pessoal, eu poderia ter 2,6 lâmpadas. 2 lâmpadas, certo. E mais um pedacinho de outra lâmpada. É possível ter um pedacinho de outra lâmpada? Não. Então, na realidade, eu vou pegar a parte inteira. Então, eu posso ter 2 lâmpadas no meu circuito, tá? Um exercício bem chatinho, tá? 2 lâmpadas, a resposta é B de Brasil. Questão número 13, eu vou fazer o desenho antes, né? Tem o eixo Y aqui, tem o eixo Z aqui e tem o eixo X aqui, ó. Tá? Uma partícula, o campo é nessa direção. Eu tenho o campo B e a partícula com carga mais Q vem fazendo aqui uma trajetória helicoidal, ó, dentro do campo aqui, ó. Vem fazendo uma trajetória
helicoidal, tá? Bom, nós temos o seguinte aqui na questão 13. O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons, tá? Nele, um íon com carga Q, olha lá, o íon com carga Q, é uma carga positiva, é lançado em uma região num campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal, conforme a figura. Essa trajetória é formada por uma composição de um movimento circular uniforme no plano YZ, ó, no YZ é uma trajetória circular. Olhando daqui da frente, eu veria o campo saindo, ó, campo saindo, eu vou botar aqui embaixo, qual que seria a visão desse observador aqui, ó, o campo saindo, e a trajetória é uma trajetória circular uniforme. A carga estaria fazendo um MCU aqui, ó, no plano YZ, plano YZ, estaria fazendo uma trajetória do MCU. E uma translação em relação ao X. Olhando de frente é um movimento circular, mas ele está se deslocando para frente no movimento retilíneo. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. Então ele já está andando, né? O dispositivo então mede o tempo t de voo por n voltas, ó, t, n voltas, né, do íon. Logo, com base nos valores de Q, B, o n já está aqui em cima e t, determine o valor da massa. Qual é o valor da massa? Tá? Então é uma questão literal. Parece ser bem difícil. Mas se olhando aqui de frente, pessoal, se olhando aqui de frente, no plano YZ eu tenho um MCU, quando isso acontece, o raio dessa trajetória, sempre falo, ó, o raio da trajetória, quando a partícula está fazendo um movimento circular dentro do campo magnético, é o mais importante. Minha vaca quer boi. Lembra que a gente tem essa frasezinha aqui, ó? O raio é minha vaca quer boi. Isso que tu tem que saber. Só isso? Só. Só isso que tu vai ver que é muito fácil. O raio da trajetória é mv sobre qb. O que eu vou fazer aqui, ó? Como a velocidade é um MCU, o módulo dessa velocidade aqui, ele é constante, o módulo, eu posso aplicar aqui, Deus vê tudo. Sim, Deus vê tudo. Pessoal, qual é a distância que a partícula vai fazer? Ah, mas Fábio, tu vai calcular toda essa distância? Vou. Porque uma volta, vamos para a matemática, uma volta equivale a quanto? A 2πr, que é o contorno da circunferência. Ah? Vocês fazem física e matemática comigo? A maior parte de vocês? Então a gente pode misturar as duas matérias. Então qual é a distância que a partícula vai fazer? Uma volta é 2πr. Vou botar aqui, ó, 2πr. Porém, faz n voltas. Uma volta é 2πr. Todo movimento é só multiplicar por n. Ó. O número de voltas vezes o contorno me dá toda a trajetória. A velocidade, olha só, a velocidade vezes o tempo. Só que o raio é minha vaca quer boi. Olha só, n 2π. No lugar do raio eu vou botar mv sobre qb é igual a v vezes t. Cortei o v aqui, tá pronto o meu exercício. O que eu quero? Eu quero a massa. Vou isolar a massa aqui. Esse qb passa multiplicando o t, então eu vou ficar aqui massa, qb vezes t, qbt. E esta parte que está junto com a massa, que é o n vezes 2π, 2π vezes n, ó, 2π vezes n, passa dividindo. Está pronto a minha questão. A massa é qbt sobre 2π vezes n. Alternativa letra A. Parecia uma questão bem difícil porque é literal, mas simplesmente eu só usei o raio da trajetória circular da carga dentro do campo magnético e Deus vê tudo. Olha como a questão saiu de maneira bem simples, a questão número 13. Questão 14. Questão número 14. As redes de alta tensão para a transmissão de energia elétrica geram campos magnéticos variáveis, o suficiente para induzir correntes elétricas no arame das cercas.
Então, olha só, eu tenho uma rede de alta tensão. Pessoal, essa rede de alta tensão lá, essa rede de alta tensão que estão nas torres lá, o que acontece aqui? Elas têm correntes muito grandes. E essas correntes são correntes alternadas, I1, I2, I3. E nas cercas embaixo, na cerca das propriedades rurais lá, elas têm essa parte de madeira aqui que seria isolante, mas a cerca tem um contato direto aqui, ó. A cerca é um fio inteiro. Está dizendo no enunciado aqui que geram campos magnéticos variáveis o suficiente para induzir corrente no arame das cercas. Então, essas correntes das redes de alta tensão geram campos na volta e esses campos aqui pegam na cerca, gerando correntes na cerca elétrica. E essas correntes na cerca elétrica, na cerca das propriedades rurais, pode dar choque nas pessoas. Né? Então, houve aí um fenômeno de indução eletromagnética. A corrente passa num condutor, o fluxo é variável, quando tem variação de fluxo, tem a corrente induzida. Então, é uma corrente induzida. Tanto os animais quanto funcionários das propriedades rurais ou de concessionários de energia devem ter muito cuidado ao se aproximar de uma cerca quando estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer choques elétricos. Então, não é qualquer cerca que está no campo que tu vai tomar esse cuidado. É cercas que estão próximas da rede de alta tensão, que pode ter esses campos variáveis que vai induzir correntes. Para minimizar esse tipo de problema, deve-se fazer o quê? Pessoal, se eu tenho uma cerca praticamente debaixo da rede de alta tensão, o que eu posso fazer para evitar choques? Fazer um aterramento. O que é o aterramento? Correntes são cargas elétricas que aparecem aqui. Estas cargas elétricas vão se deslocar para a Terra. Tá? Isso aí é lá do princípio da eletrostática. Quando eu tenho um corpo carregado positivamente ou negativamente, eu ligo na Terra e sobem cargas. Se for positivo, sobe cargas negativas. Se for negativa, baixa essas cargas negativas para a Terra. Então, o aterramento me garante que o corpo está sempre neutro. Então, para evitar choque, se faz aterramento. O motor elétrico deve ser aterrado. Ninguém faz, né? Que tem os 3 pinos nas tomadas em casa, né? O micro-ondas era para ser aterrado, a máquina de lavar roupa era para ser aterrada e assim por diante. Então a resposta correta é fazer o aterramento dos arames na cerca. Então se ela está ligada na terra, eu tenho a garantia de não levar choque. Então a resposta, letra A, com certeza. Vamos para a nossa última questão de hoje. Essa 15ª questão para mim é bem difícil, que é uma parte teórica. Tá? Então eles pegaram o detalhe aqui, mas faz parte da prova. Nosso objetivo é resolver a prova, né? Não interessa se é difícil, se é uma coisa que cai pouco, a gente fazer toda a prova. Daí diz assim, ó, questão número 15, para a gente fechar a prova de 2019. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros, sem se espalharem, compreendendo que quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha de um objeto até nós, como uma flecha ou uma bala atravessa o ar, pois certamente isto repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última. Tá? O texto contesta, ou seja, o texto está contrariando o quê? A concepção acerca do comportamento da luz. Bom, o que ele está falando no texto aqui? Ele está dizendo que a luz, né, mesmo totalmente opacos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros. Então os raios se atravessam, isso é uma característica das ondas. As ondas sofrem interferência, 2 raios de luz que são de cores diferentes, dá uma interferência, aparece outra cor, e ele segue como se nada tivesse acontecido. Então, o texto está defendendo a questão da luz funcionar como uma onda, porque na interferência das ondas acontece isso, vem uma onda, interfere e segue a onda como se nada tivesse acontecido. Diferente da matéria, que ele fala em flecha ou bala, né? Tem 2 flechas, se elas se encontrarem no ar, elas vão se bater e pegar trajetórias diferentes. Elas vão se dispersar por matéria. Então o texto está defendendo a questão ondulatória da luz, tá?
Então, esse texto aqui, ó, botar assim, ó, o texto, ele defende a questão ondulatória da luz, né? Então, como diz aqui na pergunta, o texto contesta, então ele contesta a questão corpuscular, a questão que a luz é matéria. Ele defende que a luz é onda, certo? O texto defende que é onda e contesta que é matéria. Isso é o que está acontecendo com o texto. Na física moderna, a gente tem a questão da dualidade da luz. A luz é tanto matéria, né, como onda. Tá? Esta é a questão da dualidade da luz, mas esse texto é um texto antes da física moderna. Tá? Então, eu quero saber qual que ele contraria. Vamos na alternativa A. O entendimento que a luz precisa de um meio de propagação difundido pelos defensores da existência do éter. Antigamente se achava que a luz se propagava dentro de um meio que era chamado de éter. A gente sabe que a luz é uma onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo. Então essa aqui está uma alternativa totalmente errada, tá? E não está contrariando o texto, porque não está falando sobre a questão da luz se propagar no meio ou não se propagar, ter meio para se propagar. Alternativa B. O modelo ondulatório da luz, o qual consiste em possibilidade de interferência entre os feitos luminosos. Ele está dizendo aqui que o texto contesta a questão ondulatória. O texto defende a ondulatória, tá? Então a questão B, muita gente pode ter marcado que não tem entendido a pergunta. O texto está defendendo a alternativa B, mas ele está perguntando qual das alternativas que o texto contesta, que ele contraria. Então a B não é. A C, o modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve que a luz como um feixe de partículas. Então Newton defendia que a luz era um feixe de partículas, que era corpuscular, que tinha massa. Então o texto está contestando justamente isso, né? A questão de Newton. Então a resposta é letra C. Só para a gente terminar aqui, para ver as outras alternativas, a crença da velocidade infinita da luz defendida pela maior parte dos filósofos gregos. A gente sabe que a luz não tem velocidade infinita, né? Aquele 3 vezes 10 na 8, aproximadamente 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. É uma velocidade gigantesca. Como não se tinha equipamentos de precisão na época da Grécia lá, eles testavam com... A lanterna era uma vela que tirava um pano para ligar, se media com as batidas do coração, daí eles achavam que a luz era rapidíssima, que era infinita. O texto não fala nada a respeito da questão de medição de velocidade de luz, né? Então não tem nada a ver. E a última, a ideia defendida pelos gregos, que a luz era produzida pelos olhos. Então se achava assim que a gente tinha como se fosse lanterna nos olhos. Você entrava no lugar e saía um feixe de luz que atingia os objetos. A gente sabe que é o contrário, a luz bate nos objetos e entra nos nossos olhos. Tanto é que quando a gente entra num lugar escuro a gente não enxerga, né? Não é um fluido que sai dos olhos para a gente poder enxergar. O texto também não fala sobre a questão como que se enxerga ou como não se enxerga. Então a resposta é C. Tá? O texto ele defende que a luz é onda pelo texto, certo? E a alternativa C está falando sobre Newton, da questão da luz ser corpuscular, então a resposta é a letra C. Terminamos aí a provinha de 2019 do Enem de Física.